perdão. Um assunto tão básico no cristianismo, um assunto tão essencial no cristianismo, mas que a gente precisa estar sempre relembrando dele. Então eu queria que você fizesse aí uma bagunça santa aqui. Você conversasse com a pessoa do seu lado aí, está liberado para conversar agora. O que é perdão? O que você entende que é perdão? Converse com a pessoa do seu lado aí. O que é perdão? O que é isso? A Bíblia fala de perdão de Gênesis até Apocalipse. O que é perdão? O que você acha que é? Ou o que você sabe que é, né? Às vezes você já sabe. Coisa boa a gente poder conversar dentro da igreja, coisa boa. Todo mundo fica feliz, cara boa, alegre. Mas manter o tema. O que é perdoar? Chegaram a uma conclusão aí? Mais ou menos o que é perdão? Chegaram aí? Os dois aí chegaram? Conseguimos? Mais 5 minutos de discussão? Conseguimos chegar aí? Alguma... Quando vocês falam, eu acredito que vocês estão conversando a respeito do tema. É isso? Chegamos a alguma coisa aí? Bem, quando Jesus foi falar de perdão, como normalmente ele faz, ele contou uma história, ele contou uma parábola. Então eu queria que vocês abrissem aí em Mateus, no capítulo 18. Abre aí Mateus, capítulo 18. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18. Muito interessante que essa história aí que Jesus conta, né, ou melhor, esse trecho que nós vamos ler, ele tem três partes, muito bem definidas, muito claras. Tudo para explicar um pouco do que é perdão. Chegamos aí em Mateus 18, a partir do verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus, Jesus continua dizendo, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Algumas versões diz 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei a você, eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, por que você me implorou? Porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse
tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então, acabamos de ler um texto, especificamente sobre perdão. Começa com uma perguntinha, com Pedro incitando Jesus. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? E aí, provavelmente, Pedro queria dar uma medida maior, uma medida mais assim, algo que eu já ando com o Senhor, já estou conhecendo, já estou sabendo das coisas. Então, Jesus, 7 vezes, perdoa meu irmão 7 vezes pelo pecado dele contra mim. Ele vem, pecou, eu perdoo. Ele vem, peca, eu perdoo. Ele vem, peca, eu perdoo. Até 7 vezes, isso é bom, não é? É bom. Provavelmente os outros 11 apóstolos devem ter olhado para ele, e aí, o que eu não falei antes? Falou primeiro, falou melhor. E 7 tem toda uma representatividade bíblica, né? Um número perfeito. Então seria a perfeição de eu poder perdoar 7 vezes o meu irmão. Então Pedro foi logo e julgou na melhor das ideias. Mas Jesus disse para ele, não, Pedrão, não, Pedro. 70 vezes 7. Em algumas versões é 77 vezes, não é isso? Então talvez, aí tem a tradução, né? O vezes ou vai para o fim, ou vezes fica no meio do 7 e do 70. Mas tanto faz. Por quê? Ambos os números representam uma quantidade infinita, uma quantidade perfeita. Não são 7, nem são 70. É o tanto que for necessário. E aí, imagina a cara de Pedro. Pô, achei que eu tinha dado a bola dentro, acertei o gol. E Jesus me traz a resposta, ainda maior ainda do que eu esperava. Perdoar o pecado do meu irmão 70 vezes mais do que eu imaginei. 490 vezes. Meu pai, 490 vezes perdoar a mesma pessoa. O que vocês acham? Razoável? Dá para ser 490 vezes perdoar alguém? Ele vem e te faz um mal, você perdoa. Ele vem e te faz um mal, você vem, 300 vezes, 350 vezes. E você está perdoando até 490. Mas Jesus está trazendo mais que perfeito, é infinito, é o perdão. Mas por que Jesus traz essa medida tão perfeita, tão grande? E aí ele começa a contar uma história. Ele começa a contar uma história, e ele começa a contar uma história baseado no reino de Deus. Porque o reino de Deus é semelhante a um rei que veio tomar conta, veio tomar as contas, a prestação de contas dos seus ali. E percebam que esse primeiro servo que ele vai pegar as contas ali, ele devia uma quantia muito grande. Em algumas versões, 10.000 talentos. Quanto que é um talento? Um talento significa o trabalho de um trabalhador braçal por dia. É o pagamento dele de um dia de trabalho. 10.000 talentos, eu fiz as contas, se a gente contar os dias úteis do ano, dá uma média de 250 dias úteis por ano. Se ele trabalhasse sem parar, sem gastar um centavo, só para pagar essa dívida, ele demoraria 40 anos. Só para pagar essa dívida. Possível de pagar? Impossível. É uma dívida impossível de ser paga. 10.000 talentos é impossível. Mas, faz a reflexão. Como que alguém chegou a dever 10.000 talentos para alguém? Como que alguém ficou devendo 10.000 talentos para outra pessoa? Como que essa pessoa emprestou? Ou como que ele fez tamanha dívida com alguém? Como que ele gastou tanto dinheiro? Como que ele desperdiçou tanta provisão? A ponto de não ter nada hoje. A ponto de naquele momento ele não tinha mais nada. Ele não tinha como pagar. Ele clama, tem paciência comigo, eu vou te pagar. Não sei como. Não sei o que eu vou fazer. Se eu vender meus filhos no peso, não dá. Minha mulher no peso, não dá. Eu e eles no peso, não vai dar. Tem paciência, eu vou dar um jeito. E aquele rei não só atende ao pedido daquele servo, mas ele perdoa a dívida. Ele cancela a dívida.
Aí esse mesmo conservo sai, ou seja, liberto ali, ele não precisa, o rei ia vendê-lo, vender a sua esposa e seus filhos, para que pagasse aquela dívida. Mas ele clama por paciência, ele clama e o seu rei perdoa. Ele sai, encontra um como ele, um conservo, né, um outro amigo, que lhe devia 100 denários. Sabe quanto que representa 100 denários? Um talento representam 6.000 denários. Então, qual era a dívida do seu amigo? 100 denários. Se a gente fizer a divisão aí, dá 60, né? Uns 60 avos de um denário. Umas moedinhas. Era um nada que ele devia. Era um troquinho. E o que ele faz? Ele esfola aquele cara. Ele pede o mesmo paciência, o mesmo perdão, por uma dívida passível de ser paga. Se ele trabalhasse, se aquele conservo dele trabalhasse um dia e lhe dedicasse ali um pedacinho do seu ganho, ele conseguiria pagar, era possível. Mas o seu conservo faz o quê? Manda ele para a cadeia, prenda-o até que ele possa me pagar. Pensa bem, ele foi perdoado de algo imenso, inimaginável de se pagar. E mandou o seu conservo para a prisão por causa de um troquinho, um pouquinho de dinheiro, uma dívida ínfima. O rei, sabendo disso, toma o servo mau. Servo mau, você vai ser preso. Eu revogo o meu cancelamento e você vai ser preso. E Jesus nos incita ao final que a gente tem que fazer. Também fará o meu Pai Celestial a vocês, a cada um de vocês, se não perdoar de coração o seu irmão. Pensa aquilo que Jesus está querendo que a gente faça. Pensa os exemplos que Ele está nos dando. Quando falamos desse homem que foi perdoado de algo inimaginável, de uma dívida imensa, Ele está falando de algo que não dá para pagar. E o que nós temos diante de Deus que não dá para pagar? Primeira coisa que nós não temos diante de Deus que não dá para pagar. É pelo quê? Nossa salvação. Primeira coisa que Jesus está falando aqui é da nossa salvação. O nosso pecado faz separação entre Deus e os homens. O nosso pecado nos separa da convivência com Deus. O nosso pecado não é passível do nosso pagamento. Nós não temos provisão, dinheiro, capacidade o bastante para pagar por isso. A única saída, a morte. A separação eterna de Deus. O inferno. Esse é o único pagamento, é impossível. Como que para esse homem seria impossível pagar 10.000 talentos? Era impossível para ele pagar isso. E Jesus diz, mas no reino dos céus, se você clamar por perdão, Ele vai te perdoar. E percebe que o rei ali, como Deus age, com uma clareza e com uma característica muito própria dele. O que o servo ali clama ao Senhor é que ele tenha paciência. Eu vou pagar, tem paciência. Mas o Senhor dá muito mais do que ele pediu. Ele cancela a dívida. Ele diz, não vende meus filhos, não me venda, não venda minha esposa. E ele cancela a dívida. O Senhor age com misericórdia. Esse rei age com misericórdia, assim como o Senhor age com misericórdia sobre nossas vidas. E o que é misericórdia? É não te dar aquilo que você merece. É não dar a retribuição pelo que você merecia, pelo seu erro. Isso é misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é misericordioso. O Senhor não quer nos dar o pagamento pela nossa transgressão, pelo nosso erro, pela nossa dívida. Ele não quer nos cobrar. Esse rei aqui diz exatamente isso. Eu não vou ter paciência, eu vou cancelar o que você me deve. Eu não vou deixar de vender você, sua esposa, seus filhos, não. Eu vou cancelar tudo. É compaixão. É compaixão. E o que é compaixão? Eu vou te dar muito mais do que você merece.
Eu vou dar muito mais que você merece. Eu vou agir assim, assim Deus age conosco. Assim Ele nos perdoa de sobremaneira. Assim Ele vai além do que nós podemos ir. Assim Ele propõe. Por isso que a proposta de Jesus para Pedro, ela é tão escalonada, ela é tão grande. Ela não é um padrão humano. Ela é um padrão de Deus. Então a primeira conclusão que a gente pode ter e tirar é que perdão, gente, perdão é algo divino. Perdão não é algo humano. Perdão não é algo que eu crio, não é algo que eu padronizo. Não, perdão foi Deus que criou. Perdão é uma característica dele, de um Deus misericordioso, de um Deus compassivo. De um Deus que está doido para ajuntar o seu povo. De um Deus que entregou o seu Filho para que pudéssemos chegar até Ele. Porque a nossa dívida até para Ele era impagável. E Ele, sendo o Deus, Senhor de todo ouro e toda prata, poderoso para todas as coisas, Ele paga a nossa dívida. Ele paga os 10.000 talentos, Ele paga pelo nosso pecado, Ele vem com a provisão. E cancela a nossa dívida diante dEle. Ele é quem cancela a nossa dívida. É Ele quem vem e traz a provisão. Não depende de mim, não depende de você. Como o apóstolo Paulo diz, é pela graça que nós somos salvos. É um favor de Deus, é imerecido, a gente não merece. Não era eu que fiz, não fui eu que fiz, foi Ele que fez. Senhor, me dá mais uns dias de vida que eu dou um jeito na minha vida, eu conserto. Mentira, não vai consertar. Nós não temos essa capacidade, a dívida é muito grande, a dívida é muito alta. Não vamos consertá-la. Não vamos consertar a nossa vida pela nossa própria provisão, pelo nosso esforço. Eu vou dar um jeito, Rodrigo. Deus, aguenta, me dá mais uns diazinhos que eu vou, tem paciência comigo. Não vai. E Ele sabe que a gente não vai. Então Ele vem com a provisão e diz, está cancelado, filho. Você clamou, eu estou te dando mais. Eu sou abundante, eu estou te dando mais. Mas o interessante é que Jesus prossegue na história. Ele prossegue, esse mesmo servo perdoado de uma dívida impagável, esse mesmo servo sai à rua, e encontra com um amigo seu, encontra com um conservo, encontra com alguém que lhe devia uma ninharia, um pouquinho de dinheiro, uma dívida perfeitamente pagável. E o que esse homem faz? Manda prendê-lo, manda açoitá-lo, até que ele pague esse pouquinho. E o Senhor fica irado com ele, o rei fica irado com esse homem. E o que Jesus está nos incitando a fazer? Ele está dizendo para cada um de nós que nós precisamos fazer aquilo que Ele é. Nós precisamos replicar em nós aquilo que Ele já fez por nós. Nós temos que multiplicar aquilo que Ele já nos deu. Se nós já fomos perdoados, multiplique esse perdão por toda a terra. Por isso que a proposta de Jesus para Pedro não são 7 vezes, Pedro, é 70 vezes 7. É muito mais, multiplica isso. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Tudo que recebemos dEle, Ele diz, multiplique. Multiplique, porque tudo que eu concedo a vocês tem valor. Basta lermos, por exemplo, aquela parábola dos talentos, que eu gosto tanto, em que diz ali que uma pessoa, um dos servos ali recebeu 5 talentos do seu senhor, o outro recebeu 2 talentos, o outro recebeu 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ele saiu, voltou para tomar as contas ali, para saber, e aí o que vocês fizeram? Aos que multiplicaram, que tinha 5 e que tinha 2, ele disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Aquele que não multiplicou aquilo que o Senhor lhe concedeu, servo mau e negligente. Lancem para onde há choro e ranger de dente. O que o Senhor nos concede tem valor. E o que o Senhor nos concede deve ser multiplicado. O perdão que o Senhor nos deu tem valor? É valoroso isso?
Qual o valor do perdão que o Senhor nos deu? O quanto custou o perdão que o Senhor nos deu? Qual foi o preço? Foi dinheiro? Foi ouro? Foi prata? Foi terra? O perdão que o Senhor nos deu custou foi isso? O perdão que o Senhor nos deu custou o sangue do nosso Senhor Jesus, o seu Filho único sendo crucificado. Aquilo que há de mais caro, aquilo que há de mais precioso para um pai, custou isso. Foi o que custou. É precioso. E eu posso te afirmar, é o que tem de mais precioso que a gente já recebeu em nossa vida. Nem o nosso fôlego de vida é tão precioso quanto isso que nós recebemos. Nem os nossos filhos, nossos cônjuges, nem nossos amigos, nossos pais são tão preciosos quanto isso. Ele está falando de vida eterna. Ele está falando de uma eternidade, restaurar a nossa relação com Ele. E o Senhor disse então, Pedro, não são 7 vezes, mas são 70 vezes 7. Dissemina o perdão sobre a terra. Anuncia a todos que há um Deus que perdoa. Vão e façam discípulos, vão e ensinem a eles, vão e perdoem. A todos quanto creram, Deus e poder serem feitos filhos de Deus. E os filhos não são parecidos com os pais? Por mais que a gente, às vezes, não tenha uma boa relação com os pais, mas geneticamente eu sou parecido com meu pai. As reações minhas são parecidas com as do meu pai, como da minha mãe. E se nos tornamos filhos de Deus, a minha reação, as minhas intuições, o meu jeito de viver tem que se tornar parecido com Ele. E se Ele é um Deus perdoador, infinitamente perdoador, eu tenho que aprender a perdoar. E aí eu volto a dizer, o perdão não é humano. Perdão não é uma característica humana, porque nossa característica é o que me dá o que é meu. Eu quero o que é meu. E o perdão diz exatamente o contrário disso. O perdão diz, eu abro mão do que é meu. O perdão diz exatamente, eu abro mão do meu direito. Eu tinha o direito de te prender, de vender a sua mulher, você, sua mulher e seus filhos para pagar essa dívida. Mas eu abro mão do meu direito. Eu não vou prender isso em mim, eu abro mão. Eu abro mão do direito que eu tenho de te fazer o mal, de me vingar de você, de desejar um mal a você, de retribuir aquele mal que você me fez com o mesmo mal. Eu abro mão, porque eu fui perdoado de uma dívida impagável, de algo que eu nunca pagaria, algo que eu poderia trabalhar minha vida inteira, dedicando-me todos os dias, eu não conseguiria fazer. Seria-me inútil. Seria-me inútil, eu não conseguiria trabalhar 40 anos sem parar, dia e noite. De que eu viveria? Tudo bem, paga com metade, ok, trabalho 80 anos, sem parar. É impagável a dívida. A ideia que Jesus traz ao contar a parábola é que a dívida é impagável. Mas a ideia que Jesus traz para a gente também é que a gente precisa aprender a perdoar uns aos outros. A gente precisa aprender a perdoar as pequenas dívidas que as pessoas adquirem de nós. As pequenas ofensas que as pessoas nos fazem. Porque nós fomos os maiores ofensores dele e nós já fomos perdoados. Ele nos deu muito mais do que a gente imaginava, ele não teve nem paciência, não deu nem mais um tempo de vida, ele não deu mais mas ele disse, está cancelado. Ele nos trouxe a proporção do perdão dele, infinito, 70 vezes 7. Não tem finalidade, não tem fim. Experimente, use, viva e se deixe usar. Se deixe transformar, se deixe experimentar, deixe a natureza de Deus tomar você.
Eis que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sou mais aquela velha criatura, eu não sou mais aquele devedor que tenho que mendigar e tem um peso sobre mim que eu vou pagar por toda a vida. Não, me foi tirado o fardo, eu estou leve. E não há dívida nenhuma mais sobre minha vida, e eu não vou perdoar o meu irmão, por tão pouco. Por tão pouco. E eu sei aqui que ao falar isso, a gente começa a se lembrar de tanta coisa que a gente já passou na vida, de tantas injúrias que talvez nós recebemos, tantos maus tratos, talvez de pessoas que deveriam nos amar, talvez pessoas que deveriam cuidar de nós e nos ofenderam, e nos marcaram, nos machucaram, nos creditaram, nos tomaram da nossa riqueza, nos tomaram da nossa personalidade, me roubou minha alegria, me tomou daquilo que eu sou, não tomou daquilo que Deus me deu. E a gente vai guardando essas dívidas, doido para um dia poder sacá-la, doido para um dia dizer para o devedor: agora eu quero que você me pague, centavo a centavo. Ou senão que você vá preso, que você pague, ainda que seja da pior forma. Eu desejo, eu quero, esse é o meu desejo. Mas o Senhor nos diz que nós temos que multiplicar, que nós temos que levar uns aos outros o perdão que Ele tem por nós. É uma doideira, né? Porque no Brasil, por tradição católica, todos nós, eu tenho certeza que a gente consegue recitar aqui a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Não consegue? Todo mundo consegue falar de cor aqui. Por mais que nunca tenha rezado isso, nunca tenha falado isso, nunca tenha lido isso, mas consegue, não consegue? Vocês já pararam para ver como que Jesus nos diz para perdoarmos ali na medida do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso? Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como, da mesma forma que eu perdoo os meus devedores. Você já pediu isso mesmo para Deus? Para Ele ter a mesma medida de perdão com você, da qual você tem para com os outros? Você já teve coragem de orar isso? A minha oração: Deus me perdoa mais do que eu perdoo os outros. Que misericórdia, senão eu estou perdido. Mas me ensina a perdoar como o Senhor me perdoa. Me ensine, eu quero multiplicar o seu perdão pelos outros lugares. Quando a palavra de Deus nos diz, e Jesus nos diz aqui, e Ele nos diz de novo, ali na oração do Pai Nosso, Ele está nos incitando que nós precisamos multiplicar o perdão. Perdoar é característica daquele que foi perdoado. Perdoar é característica daquele que anda com o Senhor. É daquele que já experimentou da graça, é daquele que nasceu de novo, é daquele que é nova criatura. Eu preciso perdoar. É uma característica que precisa ser desenvolvida em mim. E percebam a ordem com que o Senhor Jesus coloca. Primeiro Ele perdoa o seu servo, e depois Ele convida o seu servo a perdoar o outro. Ele não diz: perdoa e depois eu te perdoo. Não, Ele primeiro ensina, Ele dá o exemplo. O Senhor deu o exemplo maior de perdão. Ele pagou o mais alto preço, Ele pagou pela mais alta dívida. Foi Ele quem pagou. E nos disse: vai e multiplique isso, vai e traz perdão sobre outros. Multiplica o seu perdão. Numa outra oportunidade, Jesus, ali, num jantar, chega ali uma mulher de reputação não muito boa, e ela prostra ali aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com os seus cabelos, com um perfume muito caro, e as pessoas começam a achar aquela situação muito ruim. E Jesus responde àquelas pessoas que estavam ali. Portanto, está ali em Lucas 7, no verso 47. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou
muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Se invertermos a ideia desse verso, podemos concluir que quem perdoa muito é porque foi muito amado. Se eu sou muito amado, eu aprendo a perdoar muito. Se eu sou pouco amado, eu perdoo pouco. Mas se eu recebi o amor de Deus, eu recebi um amor grande demais. Eu já fui muito amado. Eu já recebi demais de Deus. Então eu tenho que perdoar muito. Muito. As ofensas que me chegam, não chegam a um troco, a uma migalha, diante de tanta ofensa que eu já fiz ao meu Senhor. E Ele me perdoou. E eu vou reter o perdão para aquele que me deve tão pouco. E Jesus aqui não está negando que haja uma dívida. Eu não estou negando aqui que haja ofensas sobre sua vida, que você já não tenha sido ofendido, que eu já não tenha sido ofendido. E de verdade, ofensas verdadeiras que doeram, que machucaram. Dívidas de direito mesmo. Você tem o direito de desejar mal. Você tem o direito de querer cobrar essas coisas. É direito seu. Mas o perdão vai justamente aí. É de eu abrir mão do meu direito e dizer, eu não quero que me pague. Eu não quero que me pague. O Senhor não me cobrou, eu vou cobrar? Eu entrei de graça, eu vou cobrar para os outros chegarem? Não. Eu cheguei até aqui de graça, eu tenho experimentado vida com Deus de graça. E agora eu vou cobrar para isso? Eu vou cobrar de outros? Eu vou impedir com que outros experimentem esse perdão? Não, eu vou multiplicar isso. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias, eu vou praticar o perdão que Deus me deu. Eu vou levar isso a outros. Eu vou multiplicar isso que o Senhor me deu. Então não esquece, irmão. A capacidade de perdoar, ela vem de Deus. Ela não é uma medida humana. Ela não é uma medida como Pedro quis colocar. 7 vezes, né, Senhor? Já está bom demais. Perdoar 7 vezes, já passei da conta, já está ótimo. Eu andando com o Senhor aqui, já está muito legal eu perdoar 7 vezes. Já te conheço, já vi que o Senhor é bom, já me tornei um seguidor seu, então perdoar 7 vezes está ótimo. Não é? Não. É muito mais do que isso. Porque o que você já me devia é muito mais. Eu já te perdoei, o Senhor não para de nos perdoar. Aquele que diz que não tem pecados, faz de Deus mentiroso. É o que a palavra diz. Aquele que diz que não tem pecado, está mentindo. A gente constantemente está ofendendo a Deus, a gente está abrindo dívidas novas com o Senhor, e Ele constantemente nos perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para isso. Mas eu vou reter isso em mim, eu não vou multiplicar isso em outros. Precisamos de compartilhar da natureza de Deus, de um Deus perdoador. Precisamos compartilhar da natureza de Deus que me perdoou. Um Deus que não me cobra mais minhas dívidas, um Deus que não requer o direito dele a meu respeito. Porque segundo a lei, pelos meus pecados eu deveria morrer. Esse é o preço do pecado. O salário do pecado é a morte, o preço do pecado é morrer. E o Senhor disse, não, eu pago, eu morro a sua morte, eu morro por vocês. Então o Senhor nos convida a compartilharmos disso, a levarmos isso a outros, a compartilharmos dessa natureza dele, que é uma natureza perdoadora, misericordiosa. Misericordiosa porque não nos dá segundo o que a gente merece, dá mais. Ele é compassivo, Ele tem compaixão de nós, Ele nos dá mais do que a gente merece. Ele não dá a retribuição do nosso pecado, se clamarmos a Ele.
Então eu queria que você fizesse agora um minutinho e pensasse sobre isso. Você meditasse agora sobre isso, sobre 2 aspectos. O primeiro, você já experimentou esse perdão de Deus? Você já experimentou o cancelamento da sua dívida diante de Deus? E você se sente livre para se achegar até Ele? Talvez você pense, Rodrigo, mas a minha dívida é grande demais. Já me falaram disso, eu já vim aqui, já vi outros falarem disso. Mas a minha dívida é muito grande. Eu tenho a te dizer, irmão, como está ali em Isaías 1,18, venham, vamos refletir juntos, o profeta diz. Diz o Senhor, quem diz isso é o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Não há dívida grande demais que o Senhor não possa pagar. Não há pecado grande demais que o Senhor não possa perdoar. Não há vida atrapalhada demais que o Senhor não possa consertar. Como eu disse aqui, pensa na vida desse homem que gastou 10.000 talentos. E naquele momento não tinha nada, ele estava a 0. Certamente ele viveu uma vida desregrada. Certamente ele não cuidou do que recebeu. E talvez nós não tenhamos cuidado da vida que nós recebemos, daquilo que Deus nos deu. Eu queria que você meditasse e pensasse, eu já recebi esse perdão? Eu já recebi isso? Eu já experimentei esse perdão de Deus, esse cuidado de Deus na minha vida? Eu já experimentei isso? Eu já tirei o fardo, eu já posso olhar para Deus e saber que Ele não me cobra mais nada, eu já estou perdoado. Mas saiba, o perdão do Senhor, nessa parábola, ele está condicionado a um pedido. O perdão do Senhor, ele não é automático e irrestrito, para que todos, pronto, o reino inteiro está perdoado. Não. O perdão do Senhor está para aquele que clamou a Ele. Aquele que disse, Senhor, tem paciência comigo, eu quero te pagar, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, eu quero me prostrar diante do Senhor, eu quero poder andar nesse reino, eu quero viver o seu reino. Me perdoa. O perdão do Senhor é para aqueles que o clamam, é para aqueles que o buscam. E a palavra diz que buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o coração. E ainda que seu pecado seja vermelho, seu pecado seja terrível, o Senhor pode lavá-lo, limpá-lo e você ser branco como a neve. Limpo, porque Ele pagou. Porque Ele pagou. Que quem já experimentou esse pagamento, quem já foi livre das dívidas com Deus, que fizesse um sinal para mim. Eu já fui livre das minhas dívidas. O Senhor já me perdoou das minhas dívidas. Você já foi perdoado? Você já experimentou esse perdão de Deus? Você já pode dizer, eu me achego ao Senhor, sabendo que Ele não me cobra mais nada, eu fui perdoado. Glória a Deus. Agora tem alguém que hoje, essa noite, que ainda não experimentou esse perdão de Deus e quer hoje clamar e dizer, eu quero o perdão de Deus. Eu quero experimentar esse perdão, eu não aguento mais ter tanta dívida. Eu não aguento mais não poder chegar diante de Deus, eu não aguento mais, eu quero ter a liberdade de chegar diante dEle. Há alguém aqui que quer mesmo dizer, eu quero o pagamento que o Senhor fez por mim. O pagamento que Ele fez na cruz, Ele pagou para que eu pudesse me achegar a Ele. Ele pagou pelos meus pecados. Na cruz Jesus se sacrificou por mim.
ressuscitou ao terceiro dia para me dar vida eterna. Há alguém aqui que quer dizer: essa noite eu quero esse pagamento? Há alguém aqui que me faça um sinal? Há alguém aqui essa noite? Glória a Deus para a sua vida, irmã. Mais alguém? O Senhor clama, o Senhor te chama. Essa é noite de salvação. É noite que o Senhor diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, seus pecados sejam terríveis, Ele diz: eu quero você. Eu paguei a sua dívida. Não ande como um devedor, não ande de cabeça baixa, não ande perdido. Eu quero você. Há mais alguém aqui? Há mais alguém que quer experimentar essa liberdade? Eu queria te convidar, irmã, a poder vir aqui à frente. Vem cá, deixa eu orar por você. Vem cá. Vem cá, irmã. Vem cá, você que fez um sinal para mim. Quer vir não? Tá bom. Ok. Sabe que o Senhor quer que seja público. Mas uma segunda reflexão que o Senhor quer fazer sobre nossas vidas. A segunda coisa que Deus quer que você reflita essa noite é o quanto você tem multiplicado o perdão dele sobre essa terra. É o quanto você tem perdoado aqueles que já te ofenderam. Essa é noite de liberar perdão, noite de lavar, de limpar. Quando a gente retém o perdão. Quando a gente odeia, a gente quer o mal para o outro. A gente está tomando veneno querendo que o outro morra. Isso me envenena, me entristece. Então eu quero orar por você, que essa noite está dizendo: Rodrigo, eu quero perdoar, eu quero liberar perdão. Eu não sei muito bem o que fazer, mas eu quero clamar ao Senhor, para que Ele me capacite a isso, a liberar o perdão para essa pessoa. Para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, para o meu filho, para o meu amigo. Eu quero te convidar: vem aqui à frente, vem cá. Vem aqui, eu vou orar por vocês. Nós vamos orar por vocês, como igreja. É noite de liberar perdão, tirar o fardo de sobre você, e você tirando o fardo de sobre os outros. É você liberando vidas e liberando a sua vida. Liberando a sua vida para você andar com liberdade, como o Senhor um dia já te liberou. Não se envergonhe, irmão. Se você tem que vir, venha. É simbólico o passo que você vem, mas é demonstrando: eu estou disposto a tudo. Eu estou disposto a me expor. Eu estou disposto a dizer: eu preciso aprender a perdoar. Interceda por mim, igreja. Ora por mim. Então, se você quer receber essa oração, vem à frente. Não fique aí: ah, mas aqui do banco a oração chega. Sim, mas perceba que o Senhor diz que aqueles que se humilharem, esses serão exaltados. Às vezes vir aqui é expor que eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um cuidado, mas é isso mesmo que o Senhor quer. Ele quer cuidar de você. Ele quer usar a vida dos irmãos para que você seja cuidado. Vem, irmão. Não se envergonhe. O Senhor já te perdoou. O Senhor já te perdoou. O Senhor já te perdoou. Enquanto a gente canta então um louvor, eu convido aqueles que estão aqui à frente com as suas palavras, a começarem a liberar o perdão, a dizer: fulano, eu te perdoo. Fulana, eu te perdoo. Eu libero, você não me deve mais nada, eu abro mão do meu direito contra você. E você começasse a fazer essa oração aqui, enquanto a gente canta um louvor aqui. Você que está aí sentado,
te convido a interceder por esses aqui. Então, se você quiser ficar de pé e orar por alguém, quiser vir aqui à frente e orar por algum aqui que você conhece, fique à vontade. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Quero conhecer teu coração. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Quero conhecer teu coração. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Senhor Deus e Pai, nós clamamos mesmo, Pai, como
como nós estamos cantando agora, Deus, o Teu amor é grande por nós, Deus. E aqueles, Deus, que experimentam o Teu amor, Deus, de forma verdadeira, Pai, Deus, são capacitados a perdoar, Deus, porque quem muito ama, perdoa, Pai. Oh, Deus, vem sobre esses irmãos aqui, Deus, e cobre, Deus, eles com o Teu amor, Deus. Com o Teu amor, Deus, o Teu amor que cura, o Teu amor que liberta, o Teu amor que perdoa, o Teu amor que excede, oh Deus, Pai, o nosso pensamento, o nosso entendimento, Pai. Vem, Deus, sobre cada um aqui, Deus, experimentando mesmo, Pai, a liberdade, a abundância, a riqueza no Senhor, Deus, a ponto de dizer, essas dívidas que tem comigo é pouco, o que me devem é pouco, diante das riquezas que o Senhor já me liberou, diante daquilo que o Senhor já fez por mim. Oh Deus, vem, Pai, e capacita, Senhor, cada um destes irmãos aqui, Pai. Capacita, Deus, capacita cada irmão aqui, Senhor, cada irmão, Senhor. Cada irmão seja capacitado pelo Senhor, Deus, a liberar o perdão, Deus, a liberar, Deus, as amarras, Deus, sobre a vida, Pai, dos outros, Pai, como o Senhor, Deus, um dia liberou, Pai, de nossas vidas, Pai. Vem, Senhor, vem, Deus, toca, Pai, toca nos nossos corações, Deus, sara, Deus, sara as feridas, sara as ofensas, Deus, as ofensas, Pai, que sofremos, Pai. Oh, Deus, Pai, nos dê, Deus, a abundância, Deus, do Teu amor, Deus. Oh, Deus, a graça do Senhor, Pai, seja sobre nós, Deus, e sejamos, Deus, graciosos, Pai, como o Senhor é gracioso, misericordioso, como o Senhor é misericordioso, Pai. Oh, Pai, vem, Deus, sobre cada um desses irmãos, Deus, e essa seja uma noite, Deus, marcada, Deus, pela liberação, Deus, pela quebra, Deus, de grilhões, de cadeias, Deus, que nós tínhamos com outros, que nós prendíamos outros, Deus, com os nossos direitos, Pai, e nós abrimos mão, Pai, nós damos as chaves, Deus, nós abrimos as algemas, nós abrimos as cadeias, Deus, os cadeados, Deus, e dizemos para esses, Deus, que nos ofenderam, vocês estão livres, vocês não nos devem mais nada, vocês estão livres para viver, livres, e eu liberto a cada um destes, porque eu sou livre. Eu multiplique a liberdade que o Senhor me deu, multiplique a graça que o Senhor já concedeu, não é porque é o que eu mereço, Pai, mas pelo que o Senhor fez, é pelo que o Senhor faz dia a dia em minha vida, Pai. Multiplica o Teu amor em mim, Pai, no nome de Jesus. Amém? 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 Amém.